Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui nesse canal e aqui o papo é sobre direito imobiliário. Hoje eu vou dar uma dica de ouro, vou falar de um passo a passo importante que você deve seguir ao comprar um imóvel na planta, para que o seu sonho de ter a casa própria não se torne um verdadeiro pesadelo. Mas antes de começar esse vídeo, clica aqui nesse canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre tem vídeo novo aqui sobre direito imobiliário, para que você fique por dentro das melhores dicas de imobiliário e não cometa nenhum erro que te traga prejuízo. Então vamos lá! O papo hoje é sobre imóvel na planta. Quando eu estou comprando um imóvel na planta, doutora Sabrina, o que eu devo fazer? Sabe quando você vai no stand da construtora e ele te mostra aquele apartamento montado todo bonitão e você se encanta por aquilo ali? Ou quando você leva a sua família, a sua esposa e a sua namorada naquele prédio que já está em fase de acabamento e se vê morando naquele local? E quando vem toda essa ansiedade, você acaba assinando um contrato sem saber dos riscos que aquele contrato pode oferecer e ciladas que você pode cair ao comprar um imóvel na planta. Então vamos lá. Quando eu estou comprando um imóvel na planta, a primeira coisa que eu devo me preocupar é se eu estou aprovado, se a minha ficha está aprovada para um financiamento imobiliário, ou seja, um financiamento bancário ou diretamente com a empreendedora. Por que isso é tão importante? Porque algumas construtoras realizam a assinatura do contrato de promessa de compra e venda sem antes realizar a aprovação desse financiamento do seu crédito imobiliário, para saber se você de fato tem a possibilidade de arcar com aquele valor. E aí, quando eles percebem que você não poderia, ou seja, você não está apto a pagar por aquele imóvel, eles fazem a quebra de contrato e ainda te obrigam a pagar uma multa injusta, sem antes ter feito essa fiscalização se você tinha realmente a capacidade econômica de comprar aquele imóvel. A maioria das construtoras, pessoal, fazem já a venda de apartamentos na planta atrelada a um financiamento imobiliário. Então, quando você assina aquele contrato, ele tem força de escritura pública e automaticamente deve ser averbado no registro a hipoteca do imóvel que sequer foi entregue. E a partir daquele momento, você já começa a pagar uma prestação, o que eles chamam de evolução de obra, e com a finalização da obra, ou seja, com a entrega do apartamento ou da casa que você comprou na planta, já começa-se a pagar a prestação do imóvel. Critérios para ser aprovado nesse financiamento. O primeiro e essencial deles, não pode ter o nome sujo. Você não pode estar com restrição no Serasa, no SPC ou até mesmo no Banco Central. Geralmente, os bancos financiam para aquelas pessoas que possuem renda de até 3 vezes o valor da prestação. Mas existem algumas categorias dentro do Minha Casa Minha Vida que ajudam com alguns subsídios em imóveis de 0 até 500 mil reais para que as pessoas consigam uma maior facilidade de financiamento. Aí são critérios próprios da Caixa Econômica, onde você pode ter acesso através de uma pessoa especializada que entenda sobre financiamento imobiliário. Mas o importante é que você faça essa aprovação de financiamento antes mesmo de assinar o contrato. Como assim, Sabrina? Eu consigo saber se eu estou aprovado para comprar um imóvel sem assinar o contrato? Sim, você consegue. O corretor de imóveis vai te pedir uma série de documentos para aprovar o seu crédito junto ao banco. E ele vai te dizer: José, você está aprovado para financiar até 350 mil reais. Então quer dizer que se você está comprando um imóvel de 400 mil, você tem que dar uma entrada de 50, porque o seu crédito é só de 350. Então por isso também a importância de saber se você vai ter o crédito aprovado e qual o valor do crédito. Porque a depender do valor do imóvel, você vai precisar complementar essa quantia para ter acesso à compra daquele imóvel. Essa é a primeira dica de ouro que eu tenho para te dar, para que você não sofra quebras injustas do contrato de compra e venda e venha pagar multas sem sequer ter acesso àquele imóvel. A segunda dica é o seguinte: peça a um advogado especialista em direito imobiliário para analisar o contrato de compra e venda, porque aí a gente já entra numa esfera
de problemas que podem acontecer especificamente sobre o imóvel, propriamente dito. Por exemplo, quando eu estou comprando um apartamento na planta, a construtora é obrigada a definir um escopo muito bem detalhado. Sabrina, que raios é escopo? Gente, o escopo é falar qual é o andar do apartamento, qual é o número do apartamento, qual é a metragem do apartamento, quantos quartos, quantos banheiros, quantas vagas de garagem, qual é o material que vai ser usado no acabamento, se é piso normal, se é porcelanato, se a esquadria da janela é de alumínio, se a torneira é inox, não é de inox, se vai vir apagador de luz, se não vai vir, tudo isso tem que estar especificado no contrato. Se não está especificado no contrato, amanhã ou depois, quando você pega a chave desse apartamento e recebe um acabamento de terceira qualidade, você não pode exigir nada, porque aquilo não está especificado no contrato. Então a construtora pode colocar o que quiser de acabamento naquele imóvel, do pior ou do melhor, e você não pode reclamar. Então isso tem que estar bem definido no escopo do contrato que é assinado com a construtora. Outra questão importante também é sobre a metragem. Quando você compra apartamento na planta, você não compra um imóvel que a gente chama ad mensura. Eu não estou comprando isso aqui, ó. Eu não estou comprando essa xícara. Eu estou comprando metro quadrado. Então eu estou comprando 95 metros quadrados fora a vaga de garagem. Ou estou comprando 105 metros quadrados com a vaga de garagem. Isso é importante de ser determinado, porque muita gente compra um imóvel de 80 metros e recebe um de 70. Então isso também tem que ser percebido antes da assinatura do contrato de compra e venda. Por quê? Se isso não está no contrato, eu também não posso recorrer a esse tipo de problema. A terceira coisa fundamental que deve estar realmente clara no contrato é o prazo de entrega desse imóvel. As construtoras têm uma projeção de entrega a depender da evolução dessa construção, do projeto arquitetônico e também das burocracias de aprovação junto à prefeitura, banco e etc. E elas sabem que toda obra é passível de atraso. Eu tenho chuva, gente que adoece, N condições que podem acontecer que podem ocasionar atraso na obra. Então elas colocam um prazo de 180 dias para poder entregar essa obra, que pode inclusive ser prorrogado. Então eu já tenho uma margem de atraso. A partir de quando que eu posso exigir a entrega da construtora? Depois que passar o tempo de atraso que está no contrato, e se houver prorrogação, o tempo de prorrogação. Aí a justiça, a nossa justiça, já consolidou que se não existe essa cláusula no contrato de regra de atraso, ou se eu tenho um tempo de atraso e esse tempo é extrapolado pela construtora, cabe à construtora pagar uma multa para quem comprou esse imóvel, porque é como se ela estivesse violando uma cláusula de entrega no tempo correto. Essa é a terceira coisa que você deve verificar com certeza sobre o tempo que você pode atrasar. Porque muitas vezes também eu estou comprando aquele apartamento já pensando em entregar um imóvel que eu moro. Então, se eu tenho uma projeção de que o apartamento seja entregue em fevereiro de 2026, eu já vou falar lá com o dono da minha casa que eu vou entregar a casa para ele em janeiro de 2026. Então, você tem que também fazer esse bem bolado aí para saber quando é que você vai entrar no próximo imóvel. A quarta dica, que também é uma coisa importante ser verificado, por isso a importância de ser assessorado por um advogado especialista em direito imobiliário, é sobre a liquidez dessa construtora. É importante verificarmos quantas obras essa construtora já entregou, qual é a taxa de atraso dessa construtora, qual é a taxa de processo judicial dessa construtora por quebra contratual, e se essa construtora possui uma coisa de extrema importância, que é um fundo liquidável para prosseguir na construção se houver um número grande de inadimplência. Por exemplo, quando você vende apartamento na planta, as pessoas podem ter N problemas e elas podem parar de pagar. Isso impacta diretamente na finalização da obra. Só que toda construtora que se preze, ela tem um fundo para que a obra seja concluída independentemente desses percalços. Porque se a construtora não se prepara com esse fundo, que é um fundo próprio da obra, por isso que toda construtora faz uma incorporação para a construção desses apartamentos ou dessas casas, ela quebra.
e não te entrega o apartamento. Então é importante verificar também se essa obra, especialmente que você está comprando, tem esse fundo reserva para que a obra seja concluída sem nenhum problema. Se houver algum percalço durante a obra, a construtora consegue garantir a entrega da obra. Isso também é de altíssima importância que seja conferido antes da assinatura do contrato. Se você recebeu esse vídeo, está comprando um imóvel, se atente a todas essas dicas e se tudo estiver certinho no seu contrato, pode assinar sem erro e só correr para o abraço para pegar a sua sonhada chave e conseguir o imóvel dos seus sonhos. Se gostou desse vídeo, me dá um like e compartilha com quem precisa ouvir sobre direito imobiliário.